Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o que fazer para ter um péssimo relacionamento. Lourenço, mas como você vai ensinar a pessoa a ter um péssimo relacionamento? Justamente essa é a sacada, que você se choque com as coisas, porque se você estiver fazendo alguma coisa de que eu vou ensinar hoje, quer dizer que você pode estar estragando o seu relacionamento. Então, ao invés de só dizer o que a pessoa deve fazer, a ideia dessa aula é justamente o contrário. É mostrar o que é que a pessoa pode estar fazendo que realmente pode ser muito daninho para o nosso relacionamento. Lourenço, que tipo de relacionamento? Amoroso, amizade, família, tudo que envolva você e outra pessoa. Se você realiza uma dessas coisas, você deveria analisar e parar de fazer. Então, é muito importante que a gente entenda que nossos relacionamentos muitas vezes são reflexos do que nós aprendemos e absorvemos na nossa infância. Então, às vezes, a pessoa observa uma discussão, uma briga, uma situação dos seus pais ou das pessoas que moram ali na família, e isso fica gravado no nosso subconsciente. E pode ser que muitos e muitos e muitos anos depois você não lembra mais disso, você não recorda conscientemente disso, mas isso está no seu subconsciente e isso foi gravado na sua memória. Então, basicamente, quando a gente passa por uma situação semelhante em nossa vida adulta, nós não sabemos como nem porquê, mas nos sentimos motivados a realizar um determinado comportamento. Você viu aonde isso a pessoa não lembra? Então, muitas vezes a gente tem uma infância onde os nossos pais ou quem está conosco ali vai ter um ou outro comportamento que não é interessante para nível de relacionamento. Então a gente, por um espelho, por uma absorção, por uma observação que a criança tem ali naquele momento, a gente acaba replicando isso no nosso relacionamento futuro. Então, se você está fazendo uma dessas coisas, atenção para não estragar o teu relacionamento. Então, vamos começar aqui. Primeiro, culpe a outra pessoa pela maneira como você se sente. Então, basicamente, esse é o pensamento da vítima. Eu não estou bem e a culpa é sua. A partir do momento que você adota a postura de a sua parte emocional, a sua parte psicológica, o seu bem-estar depende da outra pessoa, você começa a colocar uma carga de responsabilidade e uma carga na expectativa de que o outro deve viver para fazer com que você se sinta bem. E num relacionamento, isso não é nem um pouco interessante. Por quê? Porque o mais importante de um relacionamento são duas pessoas que se sentem bem compartilhando a vida, construindo sonhos, buscando metas, mas cada uma delas se sente bem. Então, se você vai começar um relacionamento, por exemplo, e a outra pessoa está muito mal, a outra pessoa se sente péssima, a outra pessoa está depressiva, dificilmente você vai iniciar um relacionamento. Essa pessoa tem que primeiro se tratar, tem que melhorar, ela tem que ficar bem. E a partir daí, se ela estiver bem, ela vai começar a olhar as possibilidades de relacionamento e isso vai acontecer. Então, a partir do momento que você, sempre que estiver chateado ou chateada, sempre que estiver com raiva, sempre que estiver confuso, sempre que estiver passando por um problema, você tem a mania de descarregar no outro, você está afetando completamente o seu relacionamento. Então, quem é a culpa de você se sentir mal? Ah, Lourenço, mas foi algo que a outra pessoa fez. Então você criou uma expectativa, vocês não alinharam. Uma das coisas mais comuns são as pessoas não conversarem sobre as coisas. E quando eu falo conversar sobre as coisas, não é tipo assim, chegar em casa e falar: ah, hoje aconteceu tal coisa no meu trabalho. Ah, fulano conversou. Ah, você viu fulano na festa? Ah, o que que você acha da gente viajar para tal lugar? Isso são coisas diferentes de dialogar sobre relacionamento. Quando eu falo dialogar sobre relacionamento, é, por exemplo, qual é a tua expectativa? Porque se, por exemplo, teu sonho é ser mãe, ou ser pai, e eu não quero, isso já é uma coisa muito importante. Aí, como é que você pensa assim que deveria ser a casa do casal?
Então, a casa do casal deveria ser assim, assim, assado, e outra pessoa tem pensamentos completamente diferentes, depois você vai ficar se frustrando porque você se sente mal pelo que a outra pessoa tá fazendo ou a forma com que ela enxerga o mundo. Então, dialogar sobre relacionamento é alinhar expectativas do que você acredita que é um lar, um relacionamento, como vocês vão agir nas situações, conduta, tudo isso vocês alinham antes e falam assim, poxa, nossa visão é muito legal, é muito parecida, é muito semelhante, a gente vai se dar muito bem. Então, a partir do momento que você começa a culpar a outra pessoa em relação a como você se sente e você agarra esses sentimentos pelo tempo que você puder, fazendo com que a outra pessoa se sinta culpada, isso pode estragar assim o teu relacionamento. Então a pessoa, eu vou ter que fazer tal coisa. Ai, tá vendo? Você já vai me deixar aqui, você já não sei. E começa um problema e a pessoa se sente mal por ter que fazer coisas do cotidiano. Então, a partir do momento que, por exemplo, uma pessoa vai sair de casa e vocês estão discutindo por algum motivo, tu sabe se vai ser a última vez que tu vai ver essa pessoa? E se ela sofrer um acidente, se acontecer alguma coisa, tu vai sair realmente nesse clima? Então, fazer com que a outra pessoa se sinta bem é algo de quem ama. Quando você ajuda uma pessoa a se sentir bem, por exemplo, aconteceu tal coisa, você fala, nossa, mas não tinha o que fazer, né? Tá tudo bem. Agora a outra pessoa fala assim, aconteceu tal coisa. Nossa, mas você tomou a pior atitude. Então você começa a fazer com que a outra pessoa se sinta mal, né? Então, basicamente, é, não culpar ninguém por como você se sente, porque você não pode controlar o que as pessoas fazem, o que acontece lá fora, mas você pode controlar como você reage, como você escolhe se sentir. E a gente já falou sobre isso em outras aulas. Então, a próxima coisa é: presuma que o outro saiba o que você precisa. Então, isso é mais comum ainda com mulheres, mas os homens também fazem isso, porque isso depende muito do tipo de criação que a pessoa tem. Basicamente, você entende que o outro tem uma bola de cristal e que quando a pessoa não faz algo que você espera que ela faça, você se sente mal e discute. Vamos dar uns exemplos básicos aí. Nossa, vou dar um exemplo. Que fome que eu. Sei lá, a pessoa fala que tá com fome, tô com fome. E aí o outro fala, pois é, eu também, eu tô com um pouco de fome. E começam a conversar e tal. Aí a pessoa disse, não, mas eu falei que estava com fome. Eu esperava que a pessoa dissesse, eu vou fazer o almoço, eu vou fazer um lanche pra gente. E ele não fez, e ela não fez. E aí a pessoa começa a ficar emburrada. E o que está acontecendo? Não, nada. Imagina isso. Agora, se a pessoa fala, amor, será que dá para fazer uma comida, um lanche pra gente? Vamos fazer alguma coisa? Ué, vamos. Então, a partir do momento que você não olha o outro como um ser sobrenatural que sabe o que você pensa, você tem que aprender a comunicar o que você espera. E se você comunicar algo que você espera e a pessoa fala, olha, no momento eu não posso, não é bem assim, você não pode ficar com raiva. Por quê? Porque a maior magia que existe no relacionamento é a outra pessoa ter liberdade. E liberdade não quer dizer que a outra pessoa pode fazer coisas que não são legais. Mas liberdade é o ponto da pessoa ser quem ela é. Então, por exemplo, você vai começar um relacionamento, você conversa, olha, eu vejo esses valores como algo muito importante para o relacionamento. E você, eu também. Pô, então a gente está de acordo que isso é importante, está de acordo, beleza. Abaixo disso, deixa a pessoa ser quem ela é. Abaixo do acordo que vocês fizeram do que é um relacionamento, do que realmente, olha, tal coisa a gente nunca vai fazer, a gente sempre vai se respeitar, a gente não pode, sei lá, gritar um com o outro, a gente não pode isso. Combina. Abaixo disso, essa pessoa tem um jeito diferente, você vai querer enquadrar, você vai querer fazer com que a pessoa seja do jeito que você quer, e isso é péssimo. Então, a partir do momento que você
Deixa a pessoa ser quem ela quer. Você também vai conhecer mais a pessoa. Então, presumir que o outro vai agir da forma com que você espera que ele haja é você prender a pessoa. Imagina que, sei lá, a pessoa fica tendo expectativa de tudo que você vai fazer. E toda vez que você não faz, a pessoa fica chateada. Você começa a se sentir como? Poxa, eu não sou suficiente. Nada que eu faço parece que é suficiente. Tudo que eu estou fazendo, a pessoa não reconhece ou não é o que a pessoa esperava. Aí fica uma pessoa esperando que o outro seja do jeito que ela quer e a outra pessoa se sentindo mal porque o tempo inteiro parece que não supre as expectativas da outra pessoa. Então, entender isso é importantíssimo porque esse é um comportamento que danifica completamente as nossas relações. Agora, ataque e exagere. O que quer dizer atacar e exagerar? É exatamente isso. A gente às vezes não tem consciência, mas sempre que a outra pessoa faz algo que você não gosta, se você fez algo que a pessoa não gostou, o que vai acontecer? Você vai botar o foco no comportamento. Você vai esquecer que aquela pessoa é a pessoa que você ama, que vocês viveram momentos incríveis, que tem outras coisas legais que vocês compartilham, e você vai esquecer essa pessoa e vai focar só naquele comportamento, vai congelar aquela imagem. Quando você faz isso, e você usa palavras como sempre e nunca, anota isso, tá? Você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Então, a partir do momento que você começa a reclamar e fica, você nunca me escuta, você está sempre reclamando, e você começa a se defender, as coisas complicam. Então, toda vez que alguém fizer algo que você não gosta e você simplesmente começar uma briga por causa disso, você vai atrelar emoções ainda mais fortes a esse comportamento. É diferente de você trazer reflexões, de você em outro momento conversar com a pessoa e falar, olha, eu não me sinto bem quando isso acontece. O que você acha? Você acha que é bobagem minha? Você acha que se coloca um pouco no meu lugar? Ou seja, é bem diferente de no momento que acontece você atacar a pessoa, exagerar e transformar em algo desproporcional. Então, a proporcionalidade é muito importante. E às vezes a pessoa está meio à flor da pele, a pessoa está estressada e ela pega algo que não é tão importante e faz com que isso seja visto de uma forma com uma lupa ali, com um microscópio, aumentando. E o que acontece? Brigas atrás de brigas. E poxa, a vida é tão gostosa, para que ficar brigando, para que ficar discutindo, né? O próximo ponto é evite ser criticado. Então, se a outra pessoa criticar você por algo que você fez, não diga nada. Ou invente uma história. Proteja-se. Pessoal, criticar é uma coisa normal de duas pessoas que convivem juntas. Quando você é criticado e você evita isso, você não está disposto a aprender. Por quê? Você tem que entender uma coisa importantíssima e primordial para o relacionamento. As pessoas que te amam, elas se sentem à vontade para te passar um feedback. As pessoas que não gostam de você, elas vão evitar falar alguma coisa. Então, às vezes, você fica chateado com pessoas que falam, poxa, Lourenço, tal e tal coisa eu achei que não foi legal. Ah, essa pessoa não entende de nada. Poxa, mas ela tá te dando um feedback. A pessoa que não tá nem aí pra tu, se ela achar que tu não fez algo legal, ela vai rir e vai comentar com os outros por trás. Ah, ele fez tal coisa, kkkk. Ou seja, às vezes a gente dá um peso completamente errado, completamente equivocado a uma pessoa que te ama e que às vezes está te criticando porque quer te ver numa situação melhor, porque quer que você seja excelente. Então, o que é que você pode fazer? Aprender a separar o que é seu e o que é do outro. Essa crítica que essa pessoa está fazendo para mim tem sentido? Será que outras pessoas pensam assim também? Poxa, se tem sentido,
Por que eu estou ficando magoado? Será que isso está ferindo a minha suscetibilidade? Será que eu sou uma pessoa tão fraca assim que não pode nem ouvir uma opinião, uma crítica? Então, se isso é verdade e eu mudar isso, a minha vida vai ser melhor como? Eu vou ter melhores resultados? Ou então vale a pena? Ah, isso que a pessoa criticou não tem nada a ver, né? Poxa, eu acho que não tem nada a ver. Isso é uma visão dela. Eu acho que não tem relação com o que está acontecendo aqui. Então, se não tem relação, beleza, eu agradeço, mas eu vou seguir fazendo o que eu acho que é certo. Mas ter essa capacidade, essa flexibilidade de escutar algo de outra pessoa é importantíssimo para que você consiga dar passos na sua própria evolução pessoal. Porque você vai ser criticado às vezes no trabalho, em qualquer outro lugar. E se você se prepara para receber críticas, a ponto de analisar elas e separar o bom do ruim, você está a um passo de ser uma pessoa que sabe se relacionar bem em vários tipos de ambientes. Beleza? Outra coisa importante aqui é você nunca dar a razão. Lembra que o nome da palestra é Como fazer para ter péssimos relacionamentos, né? Então, se você nunca dá razão ao outro, o outro nunca se sente validado. Veja só. Imagina viver num lugar onde você sempre está errado, onde a sua opinião nunca é boa, onde a outra pessoa sempre é a dona da verdade. Existem pessoas que têm até um padrão de falar, né? Fala assim, na verdade, tal coisa. Ou seja, o que você falou não é válido. A verdade está com o outro. Então, a partir do momento que você começa a entender que quando você não valida a outra pessoa, você não ativa o neocórtex, tá? Então, imagina que nós temos um sistema chamado sistema primitivo que tem relação com nossos instintos. Então, a pessoa quando reage, quando está brava, ela briga, ou seja, ela está na fase instintiva. Tem a nossa parte que é emocional. Então, quando a pessoa tem emoções boas, quando ela está se sentindo tranquila, quando ela está se sentindo segura, ela ativa o neocórtex, ou o córtex pré-frontal. Quando ela não se sente segura, quando ela não se sente bem, o neocórtex não é ativado. E o neocórtex tem relação, por exemplo, com a criatividade, com a resolução de conflitos, com a genialidade, com várias coisas que tem, é uma parte nobre do nosso cérebro. Então, a partir do momento que tudo que eu falo, eu não sou validado, minha opinião nunca é legal, sempre a pessoa critica minhas ideias, eu não ativo meu neocórtex. Agora, a partir do momento que eu dou uma ideia, poxa, que legal, pô, vamos experimentar, vamos fazer, então, eu me motivo a ser mais criativo. Eu começo a expor mais as coisas que eu acredito que são importantes. E isso dentro de um relacionamento é tão importante. Então, se você nunca dá razão a outra pessoa, se você sempre é o dono da verdade ou dona da verdade, sinto lhe dizer, mas você é uma pessoa muito chata. E pode ser que daqui a pouco você perca a pessoa que você ama. Porque se você não valida ela, de forma alguma, em que relacionamento a pessoa vai estar? E a pessoa vai dizer, nossa, fulano não vai mudar, né? Como é que vai ser daqui a 10 anos com essa pessoa? Eu sempre vou ser o errado? Eu sempre vou ser o que cedo? Eu sempre vou ser o que tenho que, sei lá, ser menos para a pessoa ser sempre a certa? A pessoa que sempre cede é a pessoa infeliz. E a pessoa que sempre vence, ela tem uma falsa sensação que alimenta apenas o orgulho. Então, em um relacionamento tem que ceder dos dois lados. Vai ser mais saudável. Olha, tal situação, eu estou percebendo que isso é muito importante para ela, eu vou ceder. Ah, é tal situação, estou percebendo que para ele isso é algo importante, eu vou ceder. Ou seja, existe uma troca aí dentro do relacionamento para que exista um companheirismo nesse sentido. Beleza? Então, mantenha o foco no problema. Quando tiver um problema, mantenha o foco no problema. Ou seja, a pessoa de forma alguma está ativando o neocórtex. Ela está focando no problema e não na solução.
Outras coisas que as pessoas fazem geralmente quando focam no problema é enumerar todas as vezes que o outro cometeu algum erro. Então, como é que isso acontece? Tá rolando um problema aqui, ninguém tá focando na solução, tá só focando no problema, e aí começa a apontar para o outro. Tá vendo? Esse problema vem, mas não é de agora. Porque você é isso, e talvez aquilo, e naquela situação, e naquele lugar, e com aquela pessoa, e sai enumerando tudo, aumentando ainda mais, inflamando o problema. Que tipo de relacionamento vai existir se isso continua acontecendo? Então, pegar situações passadas não resolvidas que você puder, que a outra pessoa está errada e voltar nessas situações e fazer com que a outra pessoa se sinta mal, isso não é bacana. Agora, quando tem um problema e a pessoa pensa na solução, quando tem outro problema e a pessoa pensa na solução e assim por diante, vai ter um momento que a outra pessoa, se ela for o foco do problema, ela vai dizer, poxa, toda vez a outra pessoa soluciona, então acho que o problema está comigo, eu tenho que mudar. Então, isso é muito mais poderoso a pessoa se convencer que ela tem que mudar, que ela tem que melhorar, do que outra pessoa falar que ela tem que melhorar. Então, manter o foco no problema é uma das piores coisas que você pode fazer. E geralmente, quando a pessoa está passando por um problema, mostrar aqui para vocês na prática. A pessoa está passando por um problema é assim. Imagina uma situação que vem e o problema é como um tipo de depressão aqui. Então a pessoa cai aqui no problema, vamos imaginar aqui a pessoa, o palitinho, né? E a pessoa só começa a enxergar problemas. Para onde ela olha, ela enxerga problema. Então ela não consegue dar os passos ou não consegue enxergar outra coisa que não seja o problema. Agora, a partir do momento que ela bota a cabecinha aqui para fora e enxerga outra coisa, ela vai ter uma nova faixa de visão, ela vai poder entrar em outros estados. Quando ela olha de volta para cá, o que acontece? Ela tem uma nova perspectiva em relação ao que está acontecendo. Então, basicamente, quando nós vivemos o problema à flor da pele, isso é muito prejudicial. E como fazer então, Lourenço? Para que nem esse bonequinho fez tirar a cabeça do problema. É você enxergar de forma dissociada. O que é enxergar de forma dissociada? Simplesmente, imagina que você está vendo, sei lá, vou dar um exemplo. Eu espero que esse exemplo não pegue ninguém aí, tá? Você liga a TV e está passando um jogo de handebol. O handebol é uma coisa que todo mundo fica assistindo, a não ser que você seja atleta ou você gostou muito. Mas vamos supor que, se você estiver nessa situação, imagine um esporte que você não tem afinidade. Não tem afinidade, mas imagine um esporte que você não acompanha, que você não conhece os jogadores, que você não torce para nenhum time. E aí no jogo de handebol, tá passando lá duas cidades de outro estado que você nem conhece. E aí uma pessoa faz um gol, você fez um gol. Não tem uma relação emocional. Não é o teu time do coração que tá jogando e aquele artilheiro que tá, vai, o cara vai fazer gol e tem aquela torcida. Não. Você tá vendo de fora, não tem envolvimento emocional. E como é que eu faço isso, Lourenço? Você vai imaginar que esse problema sai de você, ele vai aí para frente, e você agora entra na posição de analista, de especialista, de estrategista. Olha, está acontecendo tal problema, né? Vamos imaginar que se fossem outras pessoas aqui. Porque às vezes um amigo meu fala sobre um problema e eu sei tudo que ele tem que fazer. A outra pessoa está passando por uma situação, eu sei tudo que a pessoa precisa fazer, mas quando é comigo eu não sei. Então, bora afastar e imaginar que são outras pessoas. Se eu tivesse que aconselhar essa pessoa agora que está passando por isso, como é que eu aconselharia ela? Então você começa a ter uma visão mais estratégica. Você começa a ter uma visão dissociada e você começa a ter uma visão onde você vai, de forma consciente, criar uma estratégia de ação. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque você simplesmente não vai estar agindo com o problema à flor da pele ali na emoção dentro daquele buraco. Você vai sair do buraco e olhar de cima do buraco para baixo. Mas opa, tô vendo o problema. É ali que eu tenho que mexer.
É ali que eu tenho que mudar. É isso que eu tenho que modificar para que as coisas melhorem. Então, essa visão é muito importante. Se você foca só no problema, cuidado, pois você está estragando seu relacionamento. O próximo agora. Espere que os problemas vão desaparecer magicamente. Então, as pessoas que fazem isso, elas têm uma dificuldade, têm um problema, elas não querem fazer nada, só espera com o tempo. Acontecem ciclos. Então, por exemplo, digamos que o casal tem, sei lá, o costume, vamos imaginar esse círculo como se fosse o círculo da semana. E esse círculo menor como se fosse o círculo do dia. Digamos que uma vez na semana esse casal faz alguma coisa e nessa alguma coisa que esse casal faz tem algum tipo de discussão, algum tipo de problema relacionado àquilo. E simplesmente você fala, não, deixa que isso aí vai se resolver. Aí na outra semana isso vai se repetir, ou no outro mês, ou a outra situação vai continuar se repetindo. Então, quando nós não resolvemos nossos problemas, esses problemas eles voltam em ciclo na nossa vida. E quando é que a pessoa geralmente quer resolver? Quando a pessoa não aguenta mais. Já vai se repetindo, a pessoa não aguenta mais. Então, Lourenço, eu não quero chegar nesse ponto. O que é que eu faço? Começa a entender como solucionar esses problemas. Ah, eu tenho um problema sobre tal coisa. Vai no Google e pergunta: como superar tal situação? Aí você vai ver ali livros, biografias, pessoas que lutaram contra isso, pessoas que entenderam como aplicar um passo a passo. Você vai dizer: caramba, agora eu entendi como eu vou resolver esse problema. Como é que eu faço isso para aplicar agora na minha vida? Aí chega na outra semana, vai acontecer isso e você está precavido. Uma das coisas importantes também é a visualização. Por quê? Porque se você falar assim, você prefere ter a razão ou ser feliz? Você vai falar, eu prefiro ser feliz, mas na hora do problema você vai ali discutir e você vai reagir e você vai querer ter a razão. Por quê? Porque você só entendeu algo intelectualmente. Mas se você várias vezes imaginar na sua cabeça, quando a pessoa vier falar isso, aí eu vou de forma tranquila falar, tudo bem, tá tudo certo. Ou seja, você vai mostrando a sua mente como você quer agir diante de determinado problema. Isso vai te ajudar para na hora que isso acontecer, a tua mente ter aquelas imagens e talvez até você reagir de forma automática, mas da forma que você quer reagir. E isso é muito importante. Então, achar que os problemas vão ser resolvidos magicamente se você tem uma atitude proativa para resolver e para chegar a uma solução, vai fazer com que você simplesmente postergue e continue vivendo esse problema. Olha esse aí, ó. Faça aos outros o que você está com medo que eles façam. Esse pensamento muita gente tem do seguinte: eu fiz antes que fizessem comigo. Esse comportamento ele é completamente reativo e instintivo. Lembra que eu falei do neocórtex? A pessoa esqueceu o neocórtex e está agindo completamente com o cérebro primitivo, que algumas pessoas chamam de reptiliano. Esse cérebro primitivo ou instintivo, ele é justamente luta e fuga, prazer e se afastar da dor. Então, a partir do momento que a pessoa pensa, aí vai fazer isso comigo, até na imaginação a pessoa vai lá e faz, ela está agindo por um instinto. E quando você começa a fazer isso, você acaba sendo uma pessoa imaginariamente vingativa. Por quê? Porque você teve alguma situação difícil, que você generalizou, as pessoas são ruins, as pessoas querem enganar, as pessoas querem não sei o que, você começa a classificar as pessoas dessa maneira, e com esse foco, com essa visão, você reage ao mundo como se todo mundo quisesse fazer algo ruim para você. E isso é muito negativo. Então, isso já linka com esse ponto agora que é suponha intenções negativas. A pessoa começa a achar que o outro sempre quer fazer com que você se sinta mal. O outro sempre, a vida do outro é você.
Nicolau Copérnico, ele disse que a Terra girava ao redor do Sol e não ao redor do nosso próprio umbigo. Então, basicamente, poxa, presumir que a outra pessoa acorda e tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tem uma intenção negativa em relação a você, é como se a pessoa vivesse para você. É tipo aqueles desenhos de criança que tem um vilão que só pensa em acabar com a vida da outra pessoa e outra pessoa é o mocinho que resolve sempre tudo. Então é um pensamento meio que infantil achar que outra pessoa vive com intenções negativas. Inclusive todos nós temos pontos de que nós temos pontos em comum, pontos de afinidade, essa é a palavra que eu queria estava buscando. Então, por mais que você, por exemplo, não goste de alguém no trabalho ou em qualquer lugar, se você for realmente conversar e pegar todas as coisas que vocês gostam e não gostam, vão ter coisas que vocês gostam em comum e vão ter coisas que vocês não gostam em comum. Vocês vão encontrar afinidades. Então é muito importante que você não imagine que outra pessoa sempre está querendo prejudicar. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você pinta um monstro na outra pessoa. E isso é muito daninho para o relacionamento. E aí, manter a contagem é justamente você simplesmente pegar e guardar na memória ou escrever tudo que a pessoa faz de negativo. Está se preparando para um término. A pessoa que faz isso está se preparando para um término. Ela só não entendeu ainda. Porque você deveria também contar todas as coisas positivas que aconteceram, todas as viagens, todos os lugares legais, todos os momentos bacanas. Mas você fazer a contagem do negativo é algo realmente muito prejudicial. E eu queria mandar uma mensagem final. Logicamente, nós vamos ter aulas sobre relacionamento, onde a gente vai focar no que deve ser feito, como resolver conflitos de relacionamento. Essa é só a primeira parte sobre relacionamento, mas nunca, jamais mostrar vulnerabilidade é péssimo. Porque a conexão mais profunda que nós temos com as pessoas são emocionais. Então você deve ter reparado por aí o seguinte: quando você conta um segredo para alguém, a pessoa quer te contar um segredo também. Ou quando a pessoa conta um segredo para você, você fala: caramba, fulano confia em mim. E quando isso acontece, você tende a querer contar um segredo também. Então, os laços emocionais, eles são muito poderosos na vulnerabilidade. Pode ver as pessoas que estão passando por o mesmo problema, elas se unem. Então, a partir do momento que você se coloca como uma pessoa invulnerável, como uma pessoa muito forte, faz aquela capa, aquele de que você não sofre, que você não passa por problemas, as pessoas te veem como uma máquina. Imagina você tá no trânsito, uma pessoa quer colocar na tua frente, tu não deixa. E tu vê só um carro ali. Tu abaixa o vidro e fala: opa, tudo bom, cara, deixa eu entrar aqui. Pode entrar. Você viu o ser humano ali. Então a vulnerabilidade, ela é uma característica do ser humano. Não que você vai ficar o tempo inteiro vulnerável, que isso é chato. Mas você compartilhar coisas que você sente não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de que você simplesmente compreende e está entendendo as suas emoções. Aí tem que voltar lá para a aula de inteligência emocional, no módulo de inteligência emocional, que tem várias aulas já a gente falando sobre isso. Então, você ficar se protegendo e se defendendo a todo custo, como se você fosse uma pessoa invulnerável, faz com que você tenha muitos problemas no relacionamento. Então, essa foi a nossa aula de hoje para você colocar pontos de atenção nos erros que você está cometendo no seu relacionamento. Eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação e vou abrir para perguntas.